Voltamos a apresentar Sul Notícias com Elias Pavani. Oferecimento: Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. 17h39, vamos em frente. Eu vou conversar agora com o reverendo Paulo Roberto da Costa Duarte. Reverendo Paulo, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? Aqui fica aqui em Aranguá, que tem uma convivência já de muitos anos. Aí o reverendo Paulo chegou esta noite de uma assembleia, de um concílio é isso, né, o reverendo? Isso. Que aconteceu em Porto Alegre, onde fica a catedral, né? Então é uma assembleia que trata de diversos assuntos, obviamente, administrativos, entre outros. Então o reverendo Paulo me dá a notícia que fica este ano ainda em Araranguá e depois vai para Porto Alegre, Cidade Baixa, onde vai, né, tocar a sua vida religiosa na condição de reverendo, só lá na capital gaúcha, próximo da catedral. Mas vai deixar boas lembranças, carinhosas, sensíveis, de amizade, de simpatia, né, de articulação, de boa convivência. Eu poderia fazer N citações em relação ao reverendo Paulo, pela sua maneira de ser e pela maneira legal e bem simples de ser, que lhe fez também, né, viver Araranguá do jeito que Araranguá é. Então eu sei que falta tempo para ele ir embora, mas eu já recebi a notícia, tá bom, tem que aceitar, ele escolheu essa vida e assim que seja, né, reverendo? Seja muito bem-vindo, boa tarde, sempre é bom conversar com o senhor. Boa tarde, Elias Pavani, é sempre uma alegria estar aqui contigo, com a tua equipe, nesse programa que nos faz chegar mais próximo às famílias e os amigos que nos ouvem. E nós queremos trazer uma mensagem de esperança, né? Como Igreja de Cristo, mas na maneira de ser anglicana. E na maneira de ser anglicana, todos os anos, as dioceses da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil e no mundo inteiro têm o seu concílio, né? Outros chamam de sínodo. Sínodo vem do latim caminhar juntos, né? E concílio é assembleia. Então nós usamos a palavra concílio. Mas eu trabalhei no Uruguai e era sínodo, né? Porque a gente usa sínodo aqui para a reunião da igreja toda, ou seja, todas as dioceses. Aí é sínodo, sim, que significa caminhar juntos. Mas então, quer dizer, o sínodo vocês estariam todas as dioceses todos juntos, em nível de Brasil, que é uma província, o concílio, né? Regional, cada diocese, né, faz com o seu bispo, né, que preside. Mas o que significa o concílio? O concílio nosso é o 127º concílio, ou seja, 127 Assembleia já teve na história da Igreja Diocesana nossa, de Porto Alegre, que é a mais antiga do Brasil, né? Então, começou o trabalho ali. E então, todo ano se escolhe um tema. E o tema que a Igreja escolheu é Igreja, Vida e Compaixão, né? Nós temos que falar da vida e o que significa compaixão. Tivemos lá uma palestra com um doutor que ele trabalha na saúde com os idosos, né? E ele trouxe uma mensagem sobre a compaixão, o que significa a compaixão num enfoque também cristão, no qual ele se coloca como cristão. E o lema do nosso concílio foi Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Né? A passagem aquela da samaritana, né? Que está no poço e ali ele chega e pede água para ela. O que significa isso? Jesus, nessa atitude de ir ao poço e buscar água e pedir água para uma mulher samaritana, ele quebra um monte de preconceitos. Primeiro, sim, o judeu não poderia falar com uma mulher. Segundo, eles eram tidos como pessoas não gratas aos judeus, os samaritanos, né? E também os preconceitos que hoje Jesus está nos convidando também e nos pedindo água, né? E como nós temos ofertado essa água para quebrar esse preconceito no qual ele nos convida a quebrar nessa atitude no poço. E qual é o poço que nós estamos buscando a água? Esse é o desafio que o nosso bispo fez, e aonde nós vemos esta água da vida jorrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa vida pessoal e na vida da nossa igreja.
E aí a gente faz uma reflexão, ele nos traz todo aquilo que ele vive durante o ano no encontro das comunidades e nas ações da diocese. E apesar de tantos desafios que vive o nosso mundo hoje, né, contra o medo e a violência, nós sentimos que há muita água viva jorrando, né? E muitas pessoas buscando neste poço que Jesus buscou água, como a mulher samaritana, nos convida também a buscar hoje com as mulheres que sofrem a violência, a discriminação e muitas outras coisas que não levam à vida e à vontade que Jesus tem, em nome de Deus, para que as mulheres sejam respeitadas. E celebramos também nesse final, ontem, completou 34 anos que a igreja aprovou a ordenação feminina. E aí nós celebramos junto com a primeira mulher ordenada na igreja, que foi na minha paróquia lá em Livramento. Eu era jovem, acólito, coroinha, né, que chama aqui. Ela estava lá e celebramos os 34 anos de ordenação feminina, dentro deste contexto da reflexão sobre a mulher hoje também. Porque é uma igreja de Cristo, como disse o reverendo Paulo, com a maneira anglicana de ver e ser. Então já temos aí na igreja episcopal a questão de uma mulher, né, ser indicada na condição de sacerdote, é isso que se chama? Sim, nas ordens sagradas, né? Diaconato, presbiterado, que é o sacerdócio, e o episcopado, né? Certo. E quem pregou na celebração final ontem à noite foi a segunda bispa eleita na nossa igreja do Brasil. A primeira foi da nossa diocese, que hoje é bispa lá da diocese da Amazônia, e agora foi eleita em Pelotas uma bispa, né, que é de Pelotas, foi contemporânea minha de seminário, que nem a outra também, a reverenda, a bispa Marinês, e também de Pelotas ela, né, da diocese, no movimento da juventude, foi que a gente se conheceu, e hoje são bispas da igreja. Então foi uma alegria muito grande. Mas só que a reverenda Mary Gley, que foi eleita bispa de Pelotas, foi eleita, não foi sagrada ainda, vai ser em outubro, né, e não em novembro. Ela estava servindo a igreja do Rio de Janeiro, atuando em Nova Lima, em Belo Horizonte. Né? Ela fazia muitos anos que está lá. Então foi chamada para servir aqui agora como bispo. Tá, mas esse comportamental diferenciado da igreja episcopal, tá aqui o reverendo Paulo, indicando mulheres para o sacerdócio, agora bispas, né? Os próprios reverendos têm a questão das suas famílias, né? Podem casar-se normalmente, ter filhos, formar o que diz ali na Bíblia, crescer e multiplicai-vos, diz assim, né? Então, agora também realizaram casamento de pessoas do mesmo sexo. Homoafetiva. Né? Homoafetiva. A igreja episcopal anglicana realiza casamentos de pessoas homoafetivas. Isso aí deu uma repercussão nacional e internacional. Tá. Esse diferencial não deveria atrair mais as pessoas, reverendo Paulo? Olha, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A igreja tem que ser inclusiva. Né? Eu sempre digo aqui para os meus irmãos e irmãs que a igreja não é para nós. Eu me torno igreja para servir, né? E se eu não consigo servir, eu vou passar a vida inteira querendo ser servido. Aí a gente faz como os filhos mimados, né? Que só querem a atenção dos pais, mas não querem também dar atenção e fazer se tornar um pai e mãe também, sim, que cuida de outros, né? Então a igreja, ela tem que ser formada para servir, não para ser servida. E nessa lógica que a gente trabalha toda a nossa teologia, leitura bíblico-teológica, né? Nesse contexto da igreja que gera vida, né? Através da fonte da água viva, que é o poço, né, de Jacó, né? Onde Jesus foi buscar esta compaixão, que é outra palavra, vida e compaixão, né? Compaixão é a palavra mais completa para falar de igreja, da ação da igreja. Por quê? As pessoas muitas vezes têm pena e lástima dos outros. Isso é um sentimento muito fraco, até um pouco, podemos dizer na palavra, um sentimento medíocre que nós temos como seres humanos, de não sentir pena e lástima. Mas compaixão, você se coloca no lugar do outro. Você se coloca na dor do outro, você se coloca também na alegria do outro. E é isso que nós temos que fazer para não julgar e condenar os outros, né?
por que fazem isso ou fazem aquilo. Nós temos que saber as raízes, né, da onde vêm essas atitudes, tanto negativas como positivas. Por que as pessoas elas se diferenciam e dão testemunhos, né, na sua vida? Por de onde vem isso? Né? Qual é a fonte, qual é o poço que ela bebeu água? Né? Se é o poço do Cristo, é o poço da libertação. Né? Que ela vai cumprir aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Ela vai viver, ama e faz o que queres. Né? Então quem ama não faz o mal para o outro, vai fazer o bem. Não vai ver o outro como uma ameaça, mas sim uma oportunidade de caminhar junto e crescer. Né? Então é isso que nós nos reunimos para nos fortalecer nesta atitude de ir ao poço, né, e encontrar esse Jesus, assim como a samaritana encontrou, né, e quando ele pedir água, através de um que nós muitas vezes é estranho para nós, desconhecido, e gente que a gente nem quer muitas vezes estar perto, Jesus se apresenta para nós pedindo a água da vida, o pão da vida. Né? Então é esse o significado. A igreja tem que caminhar nesse espírito, sempre para fora. A missão sempre é para fora, nunca para dentro da igreja. A igreja se fortalece em ministérios, mas para servir aqueles que vêm, mas também aqueles que vão em nome de Cristo. Né? Certo. Esse é o significado da missão. E ainda no concílio, questões administrativas também, padre? Olha... Aliás, reverendo. Assim, ó, a nossa... Tem concílios que têm decisões que são... que extrapolam a parte interna da igreja, né? Mas nesse nós tivemos, assim, vários relatórios, como é normal, aprovamos, né, novos encaminhamentos, né, que é onde os leigos, delegados de cada paróquia se reúnem. Nós somos com 2 leigos daqui, representando a comunidade, e todo o clero também. E são mais leigos do que clérigos, né? Tá? E voltamos, né, naquilo que a igreja tem, né, dentro das questões administrativas, financeiras. Aprovamos, né, as finanças do ano passado, um novo orçamento e assim, e vendo também a prestação de contas, né, de todas as áreas dos serviços sociais que temos na diocese, e os desafios pastorais. Mas nós temos, desde que o nosso bispo Dom Humberto começou, um planejamento estratégico, que nós estamos um plano pastoral diocesano, onde estamos constantemente avaliando e também aprimorando. E trabalhamos bastante sobre isso também. Projetos novos para a igreja de Araranguá, o reverendo Paulo? Sim, nós estamos trabalhando agora, neste momento, nós tivemos um retiro no domingo 28 de abril, o último do mês passado, onde trabalhamos essa perspectiva do planejamento estratégico. E agora nós estamos dando um passo. Vou me reunir com a colega a reverenda Keila, que é a nossa coadjutora, ou seja, a reverenda auxiliar aqui da área, junto com outro membro da igreja que trabalha, trabalha na área da administração e trabalha com plano estratégico, e para encaminhar, né, os novos passos. Depois o segundo encontro vai ser com a paróquia, com a junta paroquial, a diretoria da paróquia, e depois vamos para um culto de comprometimento, onde as pessoas vão ser chamadas a se comprometer com essas ações que a igreja está delineando a partir do retiro da espiritualidade que nós estamos querendo viver. Dentro também do enfoque que a igreja provincial está dando, né, para o Brasil, e também a igreja diocesana, no qual o nosso bispo irá nos visitar agora em agosto, e nós já queremos apresentar esse plano, até porque no futuro... Dom Humberto? O Dom Humberto. Maisteg. Nós vamos ter que apresentar para ele esse plano, até porque vai seguir sendo animada a comunidade, a paróquia aqui, a região, com outro ministério, de outra pessoa, no qual eu estou entregando no início do ano que vem, né? Início do próximo ano. Início do próximo ano. Já sabe quem vem, ou reverendo Paulo? A ideia a paróquia vai ter a primeira mulher pároca na história. Eu sou o 16º pároco. E é a reverenda Keila, que está me auxiliando, já está assumindo. A reverenda Keila que vai assumir. Ela mora em Tubarão, certamente vai vir para cá ao longo do ano que vem, e também... Vai ser um fato novo. Vai ser um fato para novo. O município. Vai gerar uma curiosidade e gera, o senhor sabe que gera. E nós somos, onde estávamos reunidos o clero todo, quase todo, né? Uns não puderam estar,
nós tínhamos mais mulheres na celebração, clérigas do que homens, né? Então a nossa igreja está se tornando uma igreja de líderes femininas. Não, e as igrejas não têm outro caminho a não ser se abrir, porque não é questão de modernidade tecnológica, isso também acontece e já acontece e não pode ser diferente, mas se abrir para, como é que o senhor citou aí, que foi discutido ontem a questão do poço? Sim, o poço da água viva, tem que se abrir, né? porque... nós temos que água nós estamos bebendo, exatamente, né? E todos têm o direito de acreditar em Deus. Solidariedade, a água que quebra os preconceitos, a discriminação, a violência contra os mais fracos, especialmente a mulher. É muito triste. Ontem, eu vejo o jornal e sempre tem um feminicídio, né? Então, essa questão ainda patriarcal dos homens se sentirem proprietários das mulheres, né? Que dá o direito de matar ou de deixar viva, né? Nós temos que romper com isso. Isso necessita de uma nova educação e nós temos que falar isso na igreja. Nós temos que denunciar isso também. Com certeza. Porque a igreja deve denunciar tudo aquilo que vai contra o evangelho, contra a vida. Então nós temos que nos comprometer sempre com a vida. Eu sempre digo, na dúvida sempre fica com os mais fracos, sempre fica com a viúva e o órfão, né? Que é bíblico, né? Porque quem está no papel do opressor, que discrimina, do que mata, tem que ser transformado. Não ser odiado, mas sim tomar a atitude de fazer com que ele não realize esses atos, que não está a serviço de Deus, e sim do que gera a morte. Olha, o senhor vai ter o compromisso da primeira estada da reverenda Keila aqui em Aranguá. O senhor traga ela aqui, vamos levá-la na televisão, porque a reverenda Keila vai assumir a paróquia da Igreja Episcopal Anglicana aqui em Aranguá, muito bem comandada pelo reverendo Paulo. De quantos anos? Se eu ficar até o início do ano que vem, vai dar 11 anos completos. 11 anos? 11 anos completos. Completei 10 agora em fevereiro, final de fevereiro. Não vai esquecer da gente aqui, né, reverendo? Não, eu vou vir sempre aqui. Vai vir sempre, né? Sempre. Eu tenho meus compromissos aqui, né? Um deles é nós ser puxados, né? Ou puxar. Ou puxar. Até nisso, a igreja anglicana se diferencia, porque o reverendo Paulo, já que ele tocou no puxados ou puxar, é porque ele é um torcedor assumido e daqueles de estrelinha no ombro. Ele é oficial, torcedor do Esporte Clube Internacional. Aí houve um Grenal, aqui tem aquela brincadeira de puxar a carroça. Em outros municípios, qualquer Grenal vale puxar de carroça. Aqui em Araranguá, não. Ela já tem uma brincadeira de mais de 10 anos. É sempre quando existe um Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio ganhou, choveu uma barbaridade no sábado de manhã e nós subimos na carroça e os colorados, corajosamente, todos que se inscreveram para puxar a carroça, compareceram. Diga-se passagem, os gremistas, maioria não compareceu nem para ser puxado, por causa da chuva que derrete de certos caras. E eles se inscreveram e foram todos eles lá puxar a carroça, inclusive o reverendo Paulo. Uma demonstração assim de uma relação esportiva, de amizade, de respeito muito linda, né, reverendo? Olha, a gente participa porque acho que esse é um dos grandes testemunhos que eu vi aqui na cidade quando cheguei. Né? Essa fraternidade dos amigos mesmo torcendo por um outro time, ou até nas questões, né, de ideias, de diferenças, né? As pessoas conseguem superar, né, e ver no outro o ser humano, o Deus que está nele. Então, eu acho que o esporte é para isso, é para dar testemunho de vida e respeito. E aqui a gente consegue, né? E algo para brincar e aliviar a alma, isso. Né? Eu sempre brinco, né? Se a gente brincar com o futebol e usar ele para brincar, a gente vai menos no psicólogo, toma menos remédio. É a maneira de extravasar, uma maneira positiva de extravasar. Não, e os colorados... desculpa, reverendo, pode concluir. Não, tranquilo. Não, é porque e ainda... E eu me passei, viu, o Leozinho Dalcino, quem está escutando aí. E ainda eu, devidamente paramentado com o manto sagrado do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, fui convidado a ir à sede, aliás, uma sede, atenção, nós gremistas estamos levando de goleada, viu? Os colorados estão realmente na nossa frente nesse aspecto aqui em Aranguá, porque eles têm uma sede organizada, com telão, bar, tudo que precisa, cadeira, mesa, tem sonzinho lá que tocar, e ainda me convidaram para comer uma paeja com eles, e eu fui muito bem recebido pelos torcedores do Inter. Assim tem que ser. Comi uma paeja e tomei uma gelada por conta deles, e puxaram a carroça ainda, que é mais que isso, e o reverendo Paulo, obviamente, que estava lá. Né?
Que maravilha. Não, foi muito Muito bom. obrigado pela estada lá, reverendo. Muito obrigado. É maravilhoso. Então, isso não posso deixar, né? Isso eu tenho não deixa. Eu tenho que vir, né, para alimentar minha alma, até porque trabalhar na capital é muito mais estressante também, né? Mas é perto do Beira-Rio, né? É perto do Beira-Rio. Aí eu vou sempre também extravasar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho, aliviar, né, a carga do trabalho. Ele vai para a igreja da Cidade Baixa, Até eu brinco com o perto bispo, do Beira-Rio. Eu brinquei com o bispo e com o pessoal da comunidade que eu vou, olha, não marquem nada na hora do jogo do Inter, que eu não vou estar. Cara, ele vai assumir a igreja perto do Beira-Rio, se duvidar até treino ele não perde. Eu né? não perco até treino. Né? Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. Mas é assim, a gente tem que manter esse carinho e esses 11 anos são marcantes, né? Nesta acolhida que a gente teve nessa comunidade e só nos fortaleceu e digo, sempre estou dizendo, né? Que é o melhor lugar que eu morei e trabalhei. Né? Que bom ouvir isso. No meu ministério, né? Todos os lugares a gente aprende, a gente tem desafios, tem dificuldades, mas aqui, claro, a gente também já estava mais maduro, a gente já tinha trabalhado em Horizontina, Santa Rosa, Montevidéu, Ribeira, e chegou aqui, se sentiu acolhido e deu aquilo que podia dar e certo. sabia, né? Mas o senhor é natural do Rio Grande. Santana do Livramento, certo. de lá de Santana do Livramento. Então tem sido essa benção. Então nós queremos esse ano, no nosso relacionamento com as pessoas e como igreja, trazer esse tema, vida e compaixão. Até queremos trazer algumas palestras sobre esse tema para cá, para a nossa comunidade, para todos os irmãos e irmãs da cidade, e refletir, então, quando Jesus diz para a gente no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 7, dá-me de beber. O que significa isso, dá-me de beber? Né? Para o próprio Cristo. Ele pediu água, né, para a mulher samaritana, e ela questionou, certamente no início, por que um judeu me pede água, homem, né, e judeu me pede água. E aí ele expõe, né, que é o testemunho que deve superar as barreiras e os muros que as pessoas muitas vezes criam, né, e o mundo cria entre um e outro, né, e ver o outro como uma oportunidade de crescer. Tá bom, reverendo Paulo, temos ainda bem, diga-se passagem, até o início do ano que vem. Então, o Dom Humberto vai vir aqui quando é que ele vem? Em agosto? Eu já vou ele vem em agosto, tá, não me lembro agora. O senhor é bispo, mas não venha tirar o reverendo antes do final do início do ano que vem. Deixa ele mais um pouco aqui com a gente. Tá certo? Tá certo, né? Então é essa visão. Então, com essa ação, né, a Igreja Diocesana, só para terminar, tem como, no plano estratégico, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, promovendo a dignidade humana de forma acolhedora, inclusiva, profética e solidária. Este é a nossa missão como diocese, né? Esta é. E temos que lembrar que a nossa visão de mundo e de igreja é ser uma igreja diocesana dinâmica, segura, sustentável e que vive a missão de Deus. Que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Nós somos parte desta missão, os evangelizadores, né, desta missão, que devemos adorar a Deus, o Deus da vida, esse que nos dá a água da vida e o pão da vida, servir como ele serviu os seus discípulos e o mundo, proclamar a sua ação e testemunhar ela em nossa vida. Essa é essa missão que a igreja tem como evangelizadora. Muito bem. E que seja sempre samaritana. Ser samaritana é ser servidora, né? Reverendo Paulo Roberto da Costa Duarte, que fica em Araranguá até o início do próximo ano. Que seja bem-vinda a reverenda Keila, que já está se preparando para assumir a Igreja Episcopal Anglicana de Araranguá. Vai ser um fato novo, vai render fato noticioso, as pessoas vão ter curiosidades. Uma reverenda, é verdade. Que seja bem-vinda. Se depender da gente aqui do Sul Notícias, viu, reverendo Paulo? A reverenda Keila será tão bem tratada quanto o senhor foi e será. Certamente, né? Então, e apoiada sempre, também, que apoiada, é muito importante. Apoiada. É muito importante. Volta sempre, reverendo Paulo. Eu gostaria de terminar, então, com a bênção do nosso próprio bispo, na carta pastoral. Manda bala. Que ele diz assim: por isso é que podemos dizer sim ao chamado ministerial de Jesus, que Jesus faz a toda pessoa batizada. Por isso é que podemos vencer nossos medos e podemos contar com outras pessoas o que vivenciamos nesta igreja. Que Deus, nosso Pai materno, presente na beleza deste universo infinito e deste planeta abençoado, que Deus, Jesus Cristo, palavra feita gente entre a gente,
presente no rosto de cada pessoa, e em especial daquelas mais pobres e vulneráveis. Que Deus Espírito Santo, Divina Ruá, ventania da vida e da missão, esteja em cada pessoa, em todo lugar, intervindo em toda a realidade e gerando entre nós um mundo melhor. Amém. Amém. Volte sempre, Reverendo Paulo. Um abraço para o senhor, hein? Obrigado. Um abraço para todos vocês. Gente fina da melhor qualidade. Colorado, mas gente fina da melhor qualidade. E eu chamo o intervalo e na volta eu converso com o diretor-geral do Hospital Regional de Araranguá, o Rafael Cassiano Bonfada. Já aqui no Sul Notícias. Já voltamos. Estamos ouvindo Sul Notícias com Elias Pavani. Voltamos já. Oferecimento. Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade.